Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Fui apresentado algumas vezes que eu estive aqui com os amados irmãos, sempre foi um prazer e agradeço o convite, mas eu era pastor, auxiliar ali na IEC de Paracambi, na Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi, já desde 2019, pastoreando a Igreja Evangélica Congregacional no bairro de Boa Esperança, ali em Seropédica, e eu estou morando em Seropédica, eu não moro mais em Paracambi, nós nos mudamos para perto ali da Igreja Congregacional de Boa Esperança. Um abraço da igreja, um abraço da minha família, os meus filhos estão espalhados, Isaac e Giovana, por isso não estão presentes aqui. A minha filha está visitando uma igreja em Itaguaí, foi convidada a participar, por isso a família não está aqui hoje. Tá bom, meus irmãos? Mas sempre que eu venho com a família, Então hoje eu estou sozinho aqui com essa missão de trazer a palavra para os irmãos. E parabenizar também o Conjunto Shalom. Na Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi tem um grupo também chamado Shalom. De repente as irmãs conhecem, É o coral da União Feminina. Também chama-se Shalom. Mas a União Feminina de lá, ela é jovem, Tem 86 anos de existência. É uma igreja antiga. Então, costuma as coisas numa igreja antiga ser antiga também, E aqui está fazendo 40 anos. E 40 anos vai me trazer à memória alguns significados, não simbolismo, Eu não acredito muito em simbolismo, mas 40 vai lembrar algumas coisas para a gente em relação à maturidade, Moisés ficou ali 40 anos. Aproximadamente 40 anos até ouvir Deus falando com ele, desde que ele saiu do Egito, fugido. 40 dias e 40 noites, história de escola dominical, choveu nos tempos de Noé. 40 dias, o tempo que Jesus ficou no deserto. 40 lembra a gente algumas passagens bíblicas que refletem tempos de maturidade. 40 anos foi o tempo que o povo de Israel levou até chegar no Egito, ou em Canaã. Saíram do Egito, levou 40 anos, até que uma geração inteira passasse, E a geração de Josué e Caleb entrasse na terra prometida. Os irmãos sabem a história, não preciso contar a história, várias coisas aconteceram. Deus determinou que a geração que saiu do Egito não entrasse na terra prometida, mas a geração que nasceu no deserto, essa sim entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que tinham nascido no Egito. O número 40 vai trazer algumas lembranças bíblicas sobre maturidade, purificação, santidade, justiça de Deus, juízo de Deus. Tudo isso vai trazer algumas lembranças sobre essa questão dos 40, Tem um livro de Rick Raven, eu li esse livro, não concordei nada com o livro, só estou citando aqui com os irmãos, É 40 dias de propósito. Eu estou citando o livro, mas eu não concordei com o livro em nada. Se algum irmão concorda, amém. Mas muita gente leu esse livro, 40 dias de propósito, e eu não concordei nada com o livro. Mas algumas lições ali dá até para tirar. Mas eu queria dizer para os irmãos que nós não precisamos, como alguns fatos bíblicos aconteceram, levarmos 40 anos para ouvir a voz de Deus, Não precisamos, porque estamos no tempo da graça, nós temos o Espírito Santo, e Atos, capítulo 2, a igreja ela foi
premiada com a graça de Deus, com a promessa de Deus, de termos o Espírito Santo que nos fez lembrar de tudo que Jesus tem nos ensinado. O Espírito Santo, Consolador, promessa de Jesus, faria os discípulos dele lembrar de todos os ensinamentos de Jesus. Logo, se o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus tem te ensinado, basta apenas nós termos a palavra de Deus em nossas mãos, lermos a palavra, para que em momento oportuno possamos usar de todo o ensinamento que Jesus tem nos dado. Amém, irmãos? Todo ensinamento. E o Salmo 145, o Salmo citado aqui à noite, escolhido, separado, algumas igrejas chamam de texto moto, né? Mas o Salmo de número 145, ele traz lições bem importantes. Não sei quantas vezes eu já preguei nesse Salmo, mas nesse ano nós fizemos uma exposição bíblica em cima desse Salmo, às quarta-feiras em nossa igreja. Salmo de número 145. Eu não posso trazer para os irmãos tudo que foi ensinado lá, porque o tempo não foi hábil. Eu fiquei 2 meses falando desse Salmo. Salmo de número 145. Mas eu queria trazer para você nessa noite, compartilhando um ensinamento bíblico, que existe uma centralidade que precisa ser observada nesse Salmo. Esse Salmo, ele tem um eixo que, se você não perceber, você pode ler esse Salmo e sair do centro do objetivo que o salmista escreveu há tantos anos atrás, 3.000 anos atrás aproximadamente. E ele começa assim, no seu versículo 1, na versão atualizada: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Necessário nós observarmos bem o início deste salmo. É difícil entender sobre para sempre na língua portuguesa, porque pode significar muita coisa. Mas o salmista não quis dizer eternidade. Ele quis dizer todos os dias. E quando a gente fala todos os dias, de repente, vai te trazer uma compreensão melhor do que para todo sempre. E exaltar, quase que tem os mesmos significados de erguer bem alto, para que todos possam ver. Exaltar tem o mesmo significado, ou parecido, em erguer bem alto. Era comum que construções importantes fossem elaboradas, projetadas nos lugares mais altos da cidade. Então, quando esse texto foi escrito, Davi tinha algo no coração, que era a construção do templo do Senhor, lugar de adoração. Essa é a primeira, vamos dizer assim, a semântica do sentimento de Davi. Se essa frase existe, ele queria exaltar a Deus no lugar de destaque, elevar ao Senhor. Alguns salmos está realmente escrito assim: elevarei o teu santo nome. E exaltar é colocar em lugar de destaque, em lugar bem alto. Davi sonhava em fazer da casa do Senhor, mas Deus o proibiu, devido a algumas condutas que Davi teve em sua história, em sua carreira. Os irmãos sabem que Davi tinha sangue nas mãos. Ele, por uma conduta errada,
ele acabou provocando a morte de um homem para ficar com a sua esposa. Essa história os irmãos conhecem, mas o seu filho Salomão, ele teve a incumbência de construir a casa de Deus no lugar de destaque em Jerusalém, hoje chamado Monte de Sião, aonde está um lugar nos nossos dias chamado Domo da Rocha, que não é uma mesquita, é um monumento à pedra, supostamente falando, a pedra onde Isaac seria sacrificado. Mas ali sim foi construído o templo do Senhor, o lugar de destaque nessa cidade, aonde em qualquer lugar da cidade, em qualquer posição, poderia se ver o templo do Senhor, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Exaltar-te-ei, te colocarei no lugar de destaque, um lugar bem alto, meu Deus e meu Rei. O salmo começa dessa forma. E o que isso, meus irmãos, quer trazer para mim e para você? Que o desejo do salmista Davi, ao escrever esse salmo, era colocar a Deus no centro da sua vida, no centro da nação, no centro do culto. Deus no centro do culto. Exaltar a Deus, colocar o seu nome no lugar de destaque, de adoração, é o desejo desse adorador, de que Deus fosse o centro da sua vida, da sua história, da nação, o centro do culto. O centro do culto. E quando ele diz, bendirei o teu nome para todo sempre ou todos os dias, ele está, na verdade, fazendo uma aliança com Deus, com seus próprios lábios, que aconteça o que acontecesse, ele não deixaria de exaltar o nome do Senhor. O retrato de que adoração envolve aliança. Ele não vai exaltar o nome de Deus em dias bons, ou somente em dias alegres, ou somente em dias prósperos, mas também nos dias de deserto, de perseguição, de solidão, de escassez. Todos os dias, realmente é todos os dias. É o retrato de que a adoração envolve aliança, a adoração envolve compromisso. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós entramos na casa do Senhor, temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos para Deus, porque com Deus não podemos brincar, nós não zombamos do Senhor. Nós temos que tratar Deus com seriedade. Ele não é homem para esquecer daquilo que nós prometemos. Nós fazemos uma aliança com Deus quando o adoramos. E quando lemos esses salmos, temos que lembrar que a adoração, uma adoração real, uma adoração verdadeira, envolve aliança. É como se fosse um casamento. Todos os dias temos que ter compromisso com o nosso cônjuge. Todos os dias temos que ter compromisso de bendizer o nome do Senhor. Maturidade, dias de maturidade, envolve termos a consciência de que nós temos o privilégio, temos a oportunidade de mostrarmos a esse mundo a nossa comunhão com Deus, exaltando o Senhor, não somente em momentos de alegria. Profeta Abacuque, ainda que a videira não floresça, ainda que as coisas faltem, ainda que o campo parece que não vai dar nada,
Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos. Acabamos de cantar aqui, né? Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos, que nós confessamos com os nossos lábios. E como diz o compositor Adhemar de Campos, que o nosso louvor seja fruto do nosso amor por Jesus, um amor que envolve aliança. Irmãos, não existe amor sem compromisso. Não existe adoração sem compromisso. Não existe culto ao Senhor sem compromisso. Ele se comprometeu com Deus, estou falando de Jesus, até a morte de cruz, para que o universo pudesse ser testemunha do sangue derramado, do preço pago pelos eleitos de Deus, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele teve compromisso. Nós precisamos também ter compromisso. Esse salmo começa com uma condicional de que adorar a Deus é todos os dias de verdade. E que adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, envolve aliança, é para todo sempre. Ele reforça no versículo 2, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Louvor é o mesmo que elogio. Louvor é elogio. É bom, irmãos, nós chegarmos em nossas casas, em nossas residências, para quem é casado, tem essa experiência. Nós elogiamos nossas esposas quando nos oferecem algo que nós gostamos, aquela refeição, quando a esposa se arruma bem, sai de casa. Mas quando você chega com fome, de repente está aguardando alguma coisa maravilhosa, você pega a esposa em casa descabelada e a casa toda revirada, fazendo aquela faxina, e você é convidado a participar daquele momento de comunhão para adiantar o serviço. Seria também uma oportunidade de nós elogiarmos nossas esposas. Mas nós somos tentados no nosso coração a reclamarmos daquele momento de comunhão apresentado. Sim, irmãos, o nosso casamento às vezes reflete o nosso relacionamento com Deus. Parece que falta palavras de elogio quando as coisas parecem estar secas, escassas. E o resultado da nossa visão não corresponde ao resultado do nosso coração. Provérbios, capítulo 16, texto muito conhecido, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia no Senhor os teus sonhos, os seus projetos, para que eles sejam estabelecidos. Temos que tomar cuidado com o julgamento dos nossos olhos, porque os nossos olhos nos enganam e o nosso coração também. Precisamos saber e entender, compreender que Deus tem os seus planos e eles são perfeitos e agradáveis. Romanos capítulo 11, acredito eu que eu separei o texto aqui. Romanos capítulo 11 tem algo declarado pelo apóstolo Paulo de uma importância muito grande. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11.
a partir do verso 33, depois do apóstolo Paulo trazer para a igreja de Roma uma explicação escatológica sobre a nação de Israel, difícil de se entender, de se compreender, ele vai citar no versículo 33, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Quem conhece a mente de Deus? Nós podemos ser surpreendidos pelos planos de Deus, pela mente de Deus, pelos resultados que se apresentam nos nossos dias, que às vezes não estão em afinidade com o nosso coração. O coração do homem é enganoso. A Bíblia vai nos dizer, se tem algo que nós devemos guardar, é o nosso coração, porque deles provém toda a fonte de vida. Temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque, irmãos, não são as circunstâncias que nos afastam de Deus, de adorarmos a Deus, de bendizermos ao Senhor, de darmos testemunho da nossa fé. Não são as circunstâncias. São os julgamentos que o nosso coração faz quando as coisas não estão alinhadas com Ele. Não estão em concordância com Ele. Nós passamos a julgar até mesmo Deus. Vi irmãos em momentos de aflição, de angústia, entrarem no mesmo caminho do célebre Jó, a ponto de dizer: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? A Bíblia não nos ensina a orar dessa forma. Jesus não nos ensinou a orar dessa forma. Jesus, no momento do Getsêmani, que ele estava orando, aflito, perguntou ao Senhor: por que o Senhor está me abandonando? No seu momento de aflição, ele dá um exemplo de que Deus deveria fazer a sua vontade. Ele disse para o Senhor: se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja estabelecida. Nem sempre, irmãos, nem sempre em nossas vidas uma música será ouvida. Nem sempre em nossas vidas uma poesia será ouvida. Às vezes não vai ser possível. Mas todo filho de Deus tem a oportunidade de ser testemunha da aliança que nós temos com o Senhor, de bendizer o nome dele. Todos nós. Todos nós. A igreja do Senhor Jesus é levantada nessa terra para cumprir a vontade de Deus Pai. Os homens foram criados para a glória de Deus. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, está na terra para fazer aquilo que o cabeça está estipulando para o corpo, projetou para o corpo, orientou o corpo fizesse. E Jesus, em João capítulo 4, nos mostra o desejo de Deus
em relação aos homens. Ele está procurando pelo mundo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Em verdade, porque não adoram aquilo que não conhecem. Não adoram somente de ouvir falar, como foi o caso de Jó. Antes, Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar. Ninguém casa com o outro, ninguém faz uma aliança com o outro só porque ouviu falar. Não é possível. Nós fazemos aliança com alguém porque nós conhecemos. É verdadeira aliança. Para que esse salmo seja um salmo significativo na vida dos crentes, é necessário que ao meditarmos, entendamos que precisamos conhecer o Senhor. Sim, irmãos, precisamos conhecer o Senhor. Há uma declaração do salmista Davi, uma afirmação que está nesse salmo, e eu acho muito interessante. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Versículo 18. Perto está o Senhor. Deus, ele declara que se o povo tivesse ouvindo, obedecendo a sua palavra, ele estaria com o povo. Mas se o povo de Israel virasse as costas para a sua vontade, ele também se retiraria do meio do povo. Foi uma discussão, irmãos, que eu já assisti em escola dominical sobre os atributos de Deus. O Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares. Sim, irmãos, Deus pode estar em todos os lugares por causa da sua essência, da sua natureza. O mundo diz que Deus está em todos os lugares. O ecumenismo diz que Deus está em todas as religiões. O hinduísmo diz que Deus está em todas as partes da matéria. Mas a nossa Bíblia diz que Deus está perto do povo dele, de quem o ama. Deus pode estar em todos os lugares, mas Deus está onde Ele quer estar. Diferente dos olhos de Deus, da visão de Deus, que está sobre toda a terra. Eu não estou na portaria, mas eu sei o que está acontecendo na portaria, porque eu estou olhando para a portaria e vendo a portaria. Mas eu não estou na portaria. Assim também é Deus com a terra. Deus está enxergando toda a terra, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Mas Deus está perto do seu povo. O mundo está iludido com as afirmações falsas, com os falsos entendimentos sobre a existência de Deus, sobre a natureza de Deus. Deus está perto daquele que tem aliança com Ele. Se você tem aliança com Deus, se nós temos aliança com Deus, não podemos duvidar da companhia de Deus conosco, mesmo nos dias ruins. Se nós duvidarmos que Deus está conosco, mesmo nos dias dos ruins, estamos chamando Jesus de mentiroso, e nosso Jesus não é mentiroso. O que Jesus nos disse? Eis que estarei convosco todos os dias. No mundo, vocês terão bastante sossego. Não, o texto não diz assim. No mundo, tereis aflições. Se nós teremos aflições no mundo, mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, quer dizer
que mesmo que você tenha aflição, Ele está contigo. Porque Ele não mente, não pode mentir. Jesus não está contigo porque o pastor Robson está falando, porque o pastor Joel disse, ou qualquer outro pregador. É porque foi Ele que falou, Ele é a verdade e a vida, Ele é a própria verdade. Irmãos, se Jesus está no teu barco, não quer dizer que as ondas não vão querer te afundar. Não quer dizer que o mar vai ser sempre calmo. Nós sabemos dessa história desde pequenos. O problema é que na prática nem sempre aplicamos. E achamos que estamos sozinhos. Irmãos, no momento de aflição, temos exemplos bíblicos diversos, que é hora de bendizermos o nome de Deus. Atos capítulo 16, tem um célebre versículo que diz assim, creia no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Aquele versículo que foi citado quando o carcereiro queria tirar a própria vida, desesperado, por causa que um terremoto aconteceu e as cadeias foram abertas. Mas antes das cadeias, Paulo e Silas estavam presos. E esse carcereiro foi responsável de que Paulo e Silas apanhassem, fossem açoitados duramente. Porque esses dois homens de Deus tinham libertado uma menina endemoniada. Foram presos. A punição foi açoites. E eles estavam numa masmorra. Possivelmente, segundo a história romana, preso, mãos e pés, acorrentados, cortados pelo chicote, sangrando no meio de mosquitos, ratos e outros insetos, sofrendo sem alimentação. Eu fico tentando imaginar a dor que aqueles homens estavam sofrendo. Antigamente, nós corríamos pelos campos aqui de Paracambi atrás de pipa. Entrávamos de peito aberto no meio do mato. Quando saía, meu Deus do céu, aí tinha que chegar em casa e tomar banho, ardia tudo. Ardia tudo. Quem soltou pipa sabe do que está falando, né? Fora carrapato e marimbondo, né? Que encontrava no meio do caminho. Mas esses homens foram cortados por instrumentos de outros homens. Estavam sangrando. Aí o texto vai dizer que por volta da meia-noite esses homens estavam adorando a Deus e os presos estavam ouvindo. A ênfase textual, eu acho que acabou. Acabou não. A ênfase textual vai nos trazer a prerrogativa de que louvar a Deus no sofrimento trouxe testemunho para os outros presos. Eles estavam ouvindo. Não era para estar fazendo aquilo, mas eles estavam fazendo. Porque eles se sentiam honrados de ter sido esfolados pelos homens por causa do nome de Jesus. Bendirei ao Senhor todo santo dia. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Não sabiam o que ia acontecer. Não estavam louvando a Deus para que as cadeias quebrassem. Eles não tinham nem esperança disso, irmãos. Com certeza absoluta. Não havia uma fé de que alguma coisa, um terremoto ia acontecer, como muitos pregam. A Bíblia não fala sobre isso. Eles louvavam por causa da honra, por causa da aliança. Missão cumprida. Sentiram alegria na dor. E é difícil de entender. O restante foi milagre. Sabe o que é milagre? É aquilo que você não estava esperando e Deus faz. O restante foi milagre. Foi ação de Deus. E o testemunho daqueles homens salvou
o seu algoz, que tinha o marcado, que tinha esfolado a sua pele. O carcereiro pegou os dois, levou para casa, tratou das feridas, ouviu o evangelho e todos naquela casa foram batizados. E se eles não testemunhassem do Deus vivo? Claro que nós não podemos prever probabilidades na obra de Deus. Mas se você pode ter uma mente imaginária, e se você estivesse ali, faria o mesmo? Salvaria uma família com seu testemunho? Irmãos, uma oportunidade de meditação para um grupo que está fazendo 40 anos é que nós devemos ter louvor nos lábios. Esteja chovendo canivete, meteoro, sendo perseguidos, quando o trabalho as coisas não estão indo bem. Nós somos assim, né? Eu não estou sentindo no meu coração um desejo de louvar essa noite porque eu tive uma perseguição no trabalho muito grande. Aí a gente fica no banco. Mas esse salmo não está falando isso. A aliança não te permite isso. A aliança não te permite que você se sinta casado somente quando as coisas vão bem. Irmãos, nós temos que ter cabeça erguida, não com orgulho humano. Não é um orgulho humano. Cabeça erguida sabendo de quem nós somos, a quem nós pertencemos, que está acima do nosso sofrimento. O Deus eterno, o Deus, como Paulo fala, ele é invisível, mas real, a ele a glória, a honra e o louvor. O Deus que criou a terra, a humanidade, tudo que existe, se encarnou, esvaziou da sua glória e veio habitar entre homens para falar da vontade de Deus para a humanidade. Estamos lidando com algo muito mais superior, bem mais superior, infinitamente mais do que a tua condição. Nós que somos apenas uma poeira no meio desse universo. Temos que entender que Deus está no seu trono e dele sai jamais. E ele realmente governa todas as coisas. E pode existir propósito no sofrimento da tua vida. Também é difícil entender. Mas os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade atrapalha nós adorarmos a Deus. Versículo 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Meditarei. O momento que nós somos tentados a não adorar a Deus é o momento que nós temos que meditar naquilo que Deus é, naquilo que ele se revelou para nós. Lembrarmos do salmista Davi no Salmo de número 119. Tua palavra escondi para não pecar contra o Senhor. Tua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O momento em que estamos vivenciando um possível fracasso humano, temos a oportunidade de meditar que apesar dos nossos fracassos, nosso Deus, ele é imutável, ele não muda e ele não erra.
não erra. Perfeitos, Senhor, são os teus caminhos. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Versículo 14. O Senhor, irmãos, é do Senhor e é o Senhor que sustentam aqueles que estão fracos, não estão conseguindo caminhar. Também é Ele que levanta os que estão caídos pelo caminho, que estão com aparência de estar doentes. O Senhor é que restaura. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás alimento. Olha o eco aí do Novo Testamento, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Espera no Senhor. O salmista Davi também vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei. Por que pacientemente? Porque nem sempre a voz do Senhor é audível aos nossos ouvidos quando nós clamamos. Audível. Não é Deus que nos responde. É que nós não temos capacidade de perceber a voz de Deus quando Ele responde. Leva tempo. Sim, irmão, nós temos algumas dificuldades de entendermos a voz de Deus. Porque queremos que Deus faça segundo o nosso coração. E Ele não é assim. Mas Davi entendia, com experiência de vida, que esperar pacientemente no Senhor é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Vai fazer você crescer, vai fazer você ter maturidade, vai fazer você vencer a ansiedade. Principalmente o mal deste século, que é a ansiedade. Nesses dias, para terminarmos, irmãos, se tem profissões que vão crescer muito, isso já é declarado em pesquisas, são 3. Primeiro, nutrição, porque nós comemos mal. Os profissionais vão ter que ensinar a gente a comer. Educação física, porque a gente parou de ser aquilo que deveríamos ser e fomos projetados. Então, precisamos de um treinador para ensinar a gente a se movimentar. E, em primeiro lugar, a psicologia. Porque estamos fugindo dos propósitos de Deus, toda a humanidade, e tem ficado doente. É igual um carro que foi feito para andar no asfalto e você coloca na lama. Não vai funcionar. Vai até ligar o motor, mas em algum momento ele vai parar, vai ter que parar, vai ter que fazer uma manutenção, limpar, recuperar algumas coisas para funcionar direito. Sim, irmãos, precisamos entender por que estamos aqui. A fé, irmãos, a fé é bem diferente de acreditar. Uma vez eu estava ouvindo um comentário, lendo um comentário de uma mestrando no Instituto Bennett, e escreveu assim: a fé é diferente de acreditar, porque enquanto acreditar, não há nenhuma mudança temporal, a fé muda direções. Muitos acreditam em Deus. Muitos acreditam nos seus santos. Muitos acreditam em muita coisa. Mas acreditar simplesmente não basta. É necessário ter fé. E no Antigo Testamento, a raiz da palavra fé tem ligações com a palavra fidelidade. No Antigo Testamento. Porque a palavra fé, que envolve acreditar, mas só é
caracterizado como quando alguma coisa é fé, quando aquilo que você acredita ou naquilo que você acredita muda o teu estilo de vida, muda a tua direção. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque ele não só acreditou em Deus, ele se levantou e obedeceu. Fé envolve crer e obedecer. Enquanto só crer, até o diabo acredita em Deus, né, irmãos? Pois é, né? Até o diabo acredita em Deus e os demônios também. Mas isso não é fé. Fé não é acreditar. Acreditar é crendice. A fé transforma a sua forma de viver. Por isso, irmãos, ao ler esse salmo, que pude apresentar para os irmãos uma parte desses salmos, da exposição desses salmos, eu queria deixar bem claro para os irmãos, compartilhando aquilo que eu aprendi com esse salmo, é que nós devemos entender que temos aliança com Deus. A nossa vida é uma vida de aliança. E uma aliança de que enquanto nós estivermos respirando nesse mundo, temos que lembrar que temos que exaltar Deus, colocar Deus no lugar alto de destaque em nossas vidas, apesar do que podemos estar vivendo. Deus seja louvado em tua vida. Amém, irmãos? E que o Espírito Santo possa completar esta palavra na vida dos irmãos. Vamos